Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Como todo mundo já sabe, nossa viagem acabou, beleza? E agora a gente está trazendo para vocês, como já é de praxe aí nos nossos fins de viagem, né? A gente já passou por um monte de lugares, sempre quando a gente finaliza um lugar, a gente traz o financeiro, os números da nossa viagem. Isso porque a intenção aqui do nosso canal sempre foi a de dar muita informação útil para quem está planejando fazer uma grande expedição assim como nós fizemos. Então, esperamos que esse vídeo possa te ajudar a planejar aí uma possível expedição pelo Brasil, se essa for a sua vontade. Antes de dar as informações valiosas aí para 4 meses de viagem pelo Brasil, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que tem todos os nossos produtos. Tem o nosso livro, né, da nossa viagem de volta ao mundo que nós fizemos e que tá lindo demais. Se você ainda não tem, corre lá, clica no link e tenha acesso a essa preciosidade aí que a gente fez com tanto carinho. Fora isso, tem o nosso curso online maravilhoso de como fazer grandes viagens pelo mundo. A gente ensina passo a passo a você realizar o seu sonho e fazer grandes expedições pelo mundo com pouca grana e com nada de experiência. E também tem as aulas online do The Rose Method, que é a nossa profissão. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse estilo de vida que a gente tem, clica ali também para conhecer as aulas online. Dito isso, bora então para o financeiro de 4 meses de viagem pelo Brasil. Resumindo, a nossa expedição pelo Brasil, ela durou 123 dias na estrada. Rodamos 10.507 quilômetros. E passamos por 4 estados, uma parte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A gente vai começar então a passar os números para você e lembre-se que a gente anota tudo, tá? Tudo que a gente compra, até às vezes o que não tá diretamente relacionado com a viagem, tá? Por exemplo, a gente teve que comprar um HD de memória, teve que comprar outras coisinhas e tal. Tudo isso entra no nosso financeiro, porque é tudo que a gente comprou. Então, por exemplo, mercado outros, essas coisas entra o HD de memória. Então a gente vai colocar tudo, não deixou nada de fora e a gente vai explicar, minuciar aqui para você. Então vamos começar pelo nosso maior gasto durante a viagem, que apesar da gente ser magrinho assim, a gente come pra caramba e o maior gasto da viagem foi com comida. Mas dentro desse item comida nós temos 2 itens diferentes. Um deles é o comida mercado, que a gente gastou R$ 2.890, correspondente a 17% de todos os nossos gastos. E R$ 1.820 com restaurantes ou comidas fora que não fosse a gente preparando. Isso corresponde a 11% dos nossos gastos, somando os dois, são 28% dos gastos apenas com comida. Acho que a gente come um pouquinho demais, né? E o segundo maior gasto é combustível. Gastamos R$ 3.815, 23% de todos os nossos gastos. Olha que interessante. Toda a nossa outra viagem, né, o maior gasto foi combustível. Por quê? Porque a gente corria muito mais, né? A gente fez 10.000 quilômetros nesses 4 meses e fez só São Paulo, Minas, Rio e a parte de baixo ali da Bahia, ou seja, a gente andou pouco, né? Andou mais, assim, daria para andar menos ainda, gastar menos ainda, mas em comparação com as nossas outras viagens de carro, a gente gastou muito menos com combustível porque a gente foi mais devagar. E ainda nesse custo, né, de combustível, teve 2 voltas para São Paulo. Uma quando a gente teve que regularizar os documentos do carro e outra agora quando a gente precisou voltar para casa antes da hora. Então, se não fosse isso, se a gente fosse viajando continuamente, provavelmente a gente teria gasto ainda menos, né? A gente andou um pouco mais de 2.000 quilômetros nessa brincadeira de voltar para São Paulo. Então, se não fosse a volta, né, a gente teria 2.000 quilômetros a menos e aí você calcula, por exemplo, o gasto em combustível. E o próximo item na nossa lista é a manutenção do carro. Então nós gastamos com manutenção da besta R$ 2.628 durante esse tempo, incluindo aí as manutenções preventivas, tá? Como troca de óleo, troca de filtros. Então tudo que a gente fez relacionado à besta nesse tempo está dentro desse item, que corresponde a 16% do nosso orçamento.
E agora entra um novo item que a gente não tinha nos nossos outros vídeos. Se você quiser ver os vídeos, né, que a gente fala sobre o financeiro, tem o financeiro da América, da nossa viagem pelas Américas, da viagem pela Europa, da Ásia, de mochila, do Oriente Médio, vai aparecer aqui para você clicar e ver os nossos gastos. Nessa viagem a gente teve custos fixos que a gente não tinha nas outras, pelo fato da gente estar no Brasil e estar trabalhando enquanto viaja. Então, por exemplo, celular, internet, imposto e por aí vai, tá? Todos esses custos fixos que a gente não consegue fugir veio para essa viagem devido ao nosso trabalho, devido ao nosso país de origem, tá? Então, vamos a eles. R$ 1.523, que correspondem a 9% de todos os nossos gastos aí. Lembrando que a gente tentou deixar assim o mais reduzido possível dentro das nossas necessidades, como o Plácido falou, né, para trabalhar e tudo mais, o mais enxuto possível. O próximo item ficou como a hospedagem, que nós gastamos R$ 1.300 no total. Dentro disso está incluído aí hotéis, campings e também os chuveiros, né, que não são necessariamente algum lugar que a gente se hospeda, mas a gente paga para usar o chuveiro, a gente inclui nesse item hospedagem. E esses R$ 1.300 correspondem a 8% do nosso orçamento. Nosso próximo item é o mercado outros, como eu comentei no começo do vídeo. Entra HD de memória, entra a pasta de dente, entra tudo que não é de comer, sabe, que a gente comprou e que também não é da manutenção do carro, né? Porque, por exemplo, peça de carro entra na manutenção do carro, tá? Então, tudo que não é de comer e que não é do carro entra nesse mercado outros. E nós gastamos R$ 1.126, que correspondem a 7% dos nossos gastos. O próximo item é aquele que ninguém gosta de ter que gastar dinheiro com ele, né? Que vem as burocracias. Dentro das burocracias está incluído tudo quanto é taxa, imposto, por exemplo, o IPVA da besta está incluído aí nas burocracias, multas, então tudo que for burocracia relacionada aí a legislações do nosso país está incluído nesse item. O documento da besta não está incluído, tá? Porque isso foi um gasto pré-viagem e nesses gastos que a gente está falando aqui para vocês não inclui os gastos pré-viagem. Se você quiser ver o que a gente investiu antes da viagem para construir a nossa casa, para estar pronto para sair, o vídeo vai aparecer aqui para você, ok? E com as burocracias durante a viagem nós gastamos R$ 528, que corresponde a 3% do nosso orçamento. O próximo item então é o passeios, tá? Então a gente colocou aqui tudo que a gente fez de passeio aí pelo nosso Brasilzão e o valor ficou R$ 423, que correspondem aí a 2% de todos os nossos custos. Nesse item passeios entram todos os lugares que a gente vai e precisa pagar para entrar. Então, entrada de parques, guias, entrada de cachoeira, tudo esse tipo de coisa entra no item passeios, ok? O próximo item é também um item bem chato que ninguém gosta muito de pagar, que são os pedágios. Na maior parte da nossa viagem nós não tivemos que pagar pedágio, tá? A maior parte deles foram aqui em São Paulo no começo da viagem. No Rio de Janeiro também tivemos alguns e uma partezinha de Minas, mas a maior parte do tempo a gente prefere circular por estradas menores que não são pedagiadas. E por isso o valor ficou bem pequeno, com apenas 1% do nosso orçamento. Gastamos R$ 106 com pedágios. E o nosso último item da lista é o buraco negro do outros. Tudo que é custo que não entra em nenhuma dessas outras categorias, a gente joga no outros. Então o valor é de R$ 358, que correspondem a 2%. Então agora que rufem os tambores, vamos fazer a soma aí desse valor. Em 123 dias de viagens nós gastamos R$ 16.580. E a nossa média diária para os dois, né, para o casal, deu R$ 134,80. Diferente das viagens anteriores, a gente ficou acima da nossa meta. Quando a gente saiu para a viagem pelo Brasil, a gente tinha aí uma ideia de gastar
uma média de R$100 por dia para nós dois. E não conseguimos, ficamos até longe disso, né? Quase R$135. Mas aí tem alguns fatores que, a meu ver, influenciam, né? Para que a gente não tenha conseguido. Um é que a viagem acabou sendo bem mais curta do que a gente imaginava, e com isso alguns custos que se diluiriam ao longo da viagem não se diluíram, como por exemplo o Plácido falou, a gente teve que comprar algumas coisas caras, como o HD de memória, aí teve também o IPVA do carro, que é agora no começo do ano, e depois o restante do ano não teria esse custo, esse IPVA se diluiria ao longo da viagem. Também a gente precisou pagar a hospedagem do site onde a gente hospeda as nossas aulas online, enfim, tem todo um custo operacional aí do nosso trabalho que também entrou nesses custos de viagem e não se diluíram ao longo de mais tempo, caso a viagem continuasse, né? Então, se você vai usar aí como base para sua viagem, pode considerar aí que seria um pouquinho menor. Não muita coisa, tá? Porque a gente percebeu que os custos aqui no Brasil, eles estão bem altos, sim. Então o combustível andou oscilando aí, teve alguns aumentos, a comida também tá meio cara, então já dá para você ter uma base aí caso você pretenda viajar pelo Brasil. O próprio combustível, né, que a gente teve alto nessa volta. Né? Essa volta foram mais ou menos 2.000 quilômetros dessa volta desde da Bahia, onde a gente estava para São Paulo. Então teve um custo muito alto, tanto de combustível quanto de pedágio, que a gente pegou a Fernão Dias e tem muito pedágio. Então tudo isso encarece muito, né, do que relacionado ao que a gente estava esperando pagar, como a Mari falou aí, de R$100. Então 4 meses é muito pouco para você colocar esse monte de despesa que não necessariamente você vai ter se você fizer uma viagem como essa que a gente fez. Exatamente. E assim, vão falar, nossa, o Brasil tá caro mesmo, mas não tá muito mais caro do que os demais países por onde a gente passou aí na outra viagem, tá? Se a gente for considerar em dólar, essa viagem ela ficou mais ou menos na mesma média do nosso custo pela América Latina. Então dá para ver que a gente tá aí na média de mercado, ok? E uma outra coisa foi a proposta, né? A gente não foi com uma proposta de viver uma vida super, né, barata na viagem. A gente foi querendo curtir e principalmente querendo trabalhar. Como a gente foi trabalhando no caminho, então a gente se dispôs às vezes até a gastar um pouquinho mais com conforto, né? Por exemplo, ficar em hotel, coisa que a gente não ficava. Então não era a proposta fazer a viagem mais barata da vida, tá? A gente já está há muito tempo na estrada e a gente merece um pouquinho de conforto. Então a gente resolveu comer, às vezes, uma coisinha mais gostosinha, investir numa comidinha legal, investir aí um dia ou outro num hotelzinho com ar-condicionado quando tava 40 graus do sertão lá fora, entendeu? Então essas coisas a gente priorizou, valorizou e a gente acha que valeu muito a pena. Sim, até porque dessa vez, diferente das vezes anteriores, né? Para quem não conhece a nossa história, a nossa volta ao mundo, a gente trabalhou, juntou dinheiro por 2 anos e meio e depois saiu para viajar sem trabalhar. Ficou 2 anos e meio viajando sem trabalhar. Dessa vez a gente saiu para viajar trabalhando, então a gente tinha noção também do quanto estava entrando e do quanto a gente podia gastar. E a parte mais legal aí, para quem tem dúvida se consegue viajar e trabalhar, nós ficamos no azul. Todos os meses. Esse gasto que a gente teve, ele ficou dentro do nosso orçamento. A gente queria ter feito com R$100 por dia. Claro, a gente tem sempre que tentar fazer as coisas ficarem mais baratas por segurança, mas a gente ficou dentro do nosso orçamento e a gente ficou no azul todos os meses. Isso é muito legal, até pra gente, né? Foi um teste aí para ver se ia funcionar e a gente percebeu que funcionou bem. Exatamente, então dá para fazer mais barato? Dá para fazer muito mais barato do que isso. Dá para fazer mais caro? Dá para fazer muito mais caro que isso, com certeza. E é isso, a gente estabelece aqui apenas uma referência para você, né, ter dados, porque isso ajuda muito a nação viajeira, né, os números, os valores e tal. E fora aí esses dados, né, relacionados ao financeiro, que ajuda muito a nação viajeira, a gente vai falar também uma curiosidade, né, os dados, os números da nossa viagem. Basicamente assim, onde a gente passou as nossas noites aí durante esses 123 dias de viagem. Então, como a gente já falou ali no começo do vídeo, né, quilometragem rodada, dias de viagem, estados que a gente passou,
E agora a gente vai falar onde a gente passou as nossas noites durante esse tempo. 35 noites foram em camping. E lembrando que a gente estava trabalhando, a gente precisava de internet estável e tal. Então 35 das noites foram em camping, a maior parte delas no Camping Mucugê. É verdade. Um abraço aí para os nossos amigos do Camping Mucugê. Bom, 28 noites foram passadas na casa de amigos, olha só que legal. Por estarmos no Brasil, é claro, a gente conhece muito mais gente do que antes, quando a gente estava no exterior. Então muita gente recebeu a gente. Muito obrigada aí pelo carinho, por disponibilizarem a sua casa. Isso também ajudou bastante aí na nossa rotina de trabalho durante a viagem. 27 noites foram nos nossos tradicionais free campings. Para quem acompanha, a gente sabe que a gente curte um camping selvagem, um camping livre, e nas outras viagens acabou sendo a maioria das noites em campings livres, mas dessa vez ficou com o terceiro lugar. Sempre que a gente não precisava trabalhar, a gente acabava optando por um free camping ali que a gente tanto gosta. 21 noites nós passamos em posto de combustível, uma coisa que a gente não gosta e que na outra viagem a gente quase não fazia, né? Só no começo da viagem, e que aqui no Brasil a gente acabou fazendo um pouco mais. Eu acho que porque aqui no Brasil os postos eles têm uma estrutura legal, e agora mais ou menos do meio da viagem para frente, como estava muito calor, a gente precisava sempre de um chuveiro antes de dormir. E aí acabava que a gente optava por dormir no posto, porque era o lugar onde a gente tinha esse lugar para tomar banho antes de dormir, senão era insuportável. 7 noites foram em hotel, como eu falei, às vezes a gente valorizava um confortinho, um ar-condicionado. E 5 noites foram em outros lugares, como por exemplo estacionamento, oficina, couchsurfing, enfim. É isso aí, galera. Se você curtiu, então deixa o like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, toca no sininho aí para ativar as notificações e deixa um comentário de carinho, tá? Vamos ter lucidez aí ao se relacionar nas redes sociais, sem procurar briga. Vamos conversar numa boa, beleza? Bora viajar junto. Falou.